Estamos com o nosso Sempre com Você, felizes e contentes sempre, porque a alegria ela vem do coração de Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo, não é mesmo, gente? Então estamos felizes, contentes com a graça de Deus que derramada todos os dias sobre nós. Cada dia da nossa vida é um presente grandioso. E aqui na Milícia da Imaculada, a gente vive dia após dia. Porque nós somos uma obra de evangelização que não tem veiculação comercial. Vocês veem, né? Nós temos apoiadores da nossa obra, que é totalmente diferente. E aí, com a falta desses recursos, né, que mantém uma televisão, que é a veiculação comercial, nós temos os nossos milites, que são, né, as pessoas que fielmente colaboram com a nossa obra e que mantêm essa obra de evangelização. Deixa eu mandar um beijo muito grande para cada milite que participa, que assiste o nosso programa, que mensalmente colabora com a gente. Fica aqui o nosso muito obrigada. E quando eu digo que nós fazemos dia após dia, quero dizer para vocês que cada dia é uma vitória nova, é uma dificuldade nova e a gente vai vencendo uma após a outra porque contamos com você, contamos com a sua generosidade. Se você não é milite ainda, mas está assistindo o programa e quer se tornar um colaborador, quer fazer esse programa chegar a muitos lugares, nós queremos conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada por meio do nosso veículo de comunicação, é só ligar no 3349-1015, né, e fazer o seu cadastro, se tornar um colaborador da nossa obra de evangelização. Para nós, a sua colaboração ela é muito importante, não porque, né, mantém somente tudo isso aqui, mas porque por meio da manutenção da TV, da Rádio Imaculada, a gente consegue evangelizar. E essa é a nossa missão, evangelizar pelos meios lícitos. Estamos aqui com TV Imaculada, temos a Rádio Imaculada, temos o nosso portal, temos, né, a nossa revista, o Milite, Pequeno Milite, Jovem Milite, cada vez mais se expandindo para conquistar todos, o mundo inteiro a Cristo, através da Imaculada. Então ligue para nós, 3349-1015, se torne um colaborador. Antonielle, sou colaboradora, mas uns 5 meses atrás aí, ó, deixei de colaborar. Quero dizer que você nunca deixou de ser milite, tá? A gente sempre continua rezando por você. E eu quero pedir para que você retorne, né, a sua colaboração. Débito automático, tem no cartão de crédito você pode colocar também a sua colaboração. Então são várias formas que nós temos para ajudar a obra de evangelização. Repito, 3349-1015. E o nosso tema de hoje é a Bíblia, mas antes de eu retomar minha conversa, quero convidar você a ver a nossa dica para viver melhor. Lidere o caminho. Quando você se encontrar em uma situação onde todos olham um para o outro, é a hora para você liderar. Você será um líder quando você decidir se tornar um. Não há nenhuma iniciação ou título, apenas uma decisão. Estamos de volta então aqui, a gente está falando hoje sobre a Bíblia. Começamos setembro, o mês da Bíblia. Padre Reginaldo Padilha está conosco mais uma vez aqui. Padre Reginaldo, que já é nosso parceiro desde o comecinho, são 4 anos, hein, Padre, de sempre com você. Isso rápido, né? Passa muito rápido, com a graça de Deus, a gente está aqui firme e forte, né? Sabe como trabalhar com a evangelização? Não é fácil, não é barato. Pelo contrário, é um desafio. O povo vê a transmissão lá da Perpétuo Socorro aqui e acha, é facinho fazer isso, né, Padre? Opa! Não sabe quanto dói. É corrido, é puxado e o financeiro também é muito importante. Às vezes eu queria falar se a gente podia fazer evangelização, podia ser mais fácil, né? Mas a gente quer chegar mais rápido no coração das pessoas, a gente usa dos meios de comunicação para isso acontecer. Mas utilizamos muito mais da palavra de Deus, né? Se nós estamos aqui hoje é porque a gente quer semear as sementes da Boa Nova, né? E estão ali, né, na palavra de Deus. Agora, Padre, a gente estava falando um pouquinho do Antigo Testamento. A gente pode dizer que o Antigo Testamento complementa o Novo Testamento? Ou vice-versa? Eu não sei se complementa, não digo a palavra complementar, mas eu acredito que são 2 momentos distintos. Né? A experiência do Antigo talvez se renova com o Novo, né? Porque tem a figura de Jesus Cristo, né? O nascimento do Filho de Deus. Então, talvez um complemento, ele se renova com o novo. Né? A aliança é refeita em Jesus Cristo, né? E nele acontecem todas as coisas. Agora, Padre, a gente tem, é que nem eu comentava no primeiro bloco, a gente tem a questão do Antigo Testamento, religiões e tudo mais que focam no Antigo Testamento. Nós temos alguns outros segmentos que focam no Novo Testamento, né? Mas eu queria falar um pouquinho da mensagem central de cada um deles, né? Porque a gente vê a ação do Espírito Santo do começo ao fim, né? Mas
Queria saber um pouquinho disso, né, dessa mensagem central do Antigo Testamento. É um Deus bravo ou não? Né? E do Novo Testamento, que é Jesus misericordioso. Eu acredito que Deus sempre foi uma pessoa boa, tanto no Novo como no Antigo. A maneira como nós interpretamos muitas vezes que é errônea. Por isso que é importante conhecer. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu exercito. E a palavra de Deus, ela precisa ter um cuidado no interpretá-la. Porque cada frase, cada livro tem o seu momento histórico, tem o seu momento religioso, tem por trás a questão social, né, a questão econômica de um povo. Então é preciso ter muito cuidado quando nós falamos algumas coisas, principalmente do Antigo Testamento, aonde a principal experiência era Deus que caminha com o seu povo pela terra prometida. Né? E já no Novo Testamento também, né, o nascimento do Senhor é um divisor de águas. Né? Nele está a promessa feita ao povo. Né? A promessa que haveria um Salvador para a humanidade, haveria um Salvador, um Redentor, né? Que haveria de tomar as nossas fragilidades, né? E nos mostrar um caminho onde corre leite e mel verdadeiramente, aonde a vida se renova. Buscando a vida pudesse então encontrar um sentido novo. E acontece isso em Jesus Cristo. Né? E com Ele então, a nossa vida se torna uma aliança nova a partir do sangue derramado na cruz. Então eu acredito sempre que diante dessa diversidade, diante dessa caminhada, diante dessa experiência, nós somos privilegiados, né, em conhecer, mas também vivenciar essa história. A gente pensa assim porque a gente vê no Antigo Testamento, né, alguns casos, por exemplo, do dilúvio, né, ou assim, grandes coisas que aconteceram, que acabou com a humanidade, que encerrou com aquilo ali, com aquilo outro. Então fala assim, nossa, parecia que Deus era muito bravo, né, o povo fazia muito pecado e aí acabava com tudo. Dá impressão isso, mas Deus sempre, eu acho que o livre-arbítrio que Ele dá para o ser humano, nós temos a possibilidade de escolher aquilo que é errado, aquilo que é certo. Né? E tudo aquilo que nós escolhemos tem as suas consequências. Né? Então, no Antigo Testamento, nós sempre temos essa experiência, Deus que dá a oportunidade para o ser humano de fazer suas escolhas, né? E escolhas erradas traz as suas consequências. E o povo tem que assumir isso, as pessoas teriam que assumir isso. Né? Então, ele vai mostrando um pouco dessas passagens. Agora, padre, o senhor estava falando na questão de ler o texto, né, para ele não ficar subentendido, né? A gente tem, nós católicos temos a palavra de Deus e a gente tem muitos subsídios que nós podemos usar para que a gente possa compreender essa palavra de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais fácil. Agora, como que eu posso compreender, por exemplo, os textos do Antigo Testamento? Eu tenho que avaliar contexto histórico também, porque se eu leio o texto pelo contexto, ele vira pretexto. Exatamente. Né? Eu gosto muito da versão da Bíblia, que é bastante popular, que é a pastoral, a vida pastoral, a Bíblia pastoral. Ela traz, hoje a maioria das Bíblias ela já traz um preâmbulo em cada livro. Né? Por exemplo, o livro de Samuel conta... tem um pequeno contexto de quando foi escrito, em que momento histórico foi escrito, como que era o povo de Deus, né, qual era a dificuldade do povo de Deus, né, quem era o rei de Israel, porque existe todo um contexto histórico. Né? Acho que isso é importante saber. Hoje a internet, a gente perde muito tempo em bobagem, mas ela traz uma riqueza enorme quando nós queremos nos aprofundar. Né? Vários aplicativos de liturgia diária que trazem também essa realidade histórica, porque é necessário para que a gente não tome a palavra de Deus como um simples objeto, mas é uma experiência viva. Agora, ainda nesse mesmo contexto, padre, a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, né, muitas passagens que ainda hoje são motivos de confusão. E é por isso que eu digo de ler o texto pelo contexto, ele vira pretexto. Se eu ler na palavra que está escrito uma frase impactante, mas eu não entendo o contexto daquilo ali, e eu trago isso para a minha vida, vira uma verdade. Vira uma verdade, exatamente. Aí a gente tem, por exemplo, os ídolos na Bíblia, né? A gente, nós católicos somos muitas vezes, né, acusados de adorarmos imagens, né, os nossos ídolos. E, na verdade, a gente enxerga isso de uma outra forma, né? Sim, na verdade... é um grande pretexto dos nossos irmãos evangélicos, né?
nós não adoramos imagens. O verbo correto é venerar. Nós veneramos. Venerar é uma coisa, adorar é outra coisa. Nós veneramos as imagens porque encontramos nela sinais da graça de Deus. Na conversão, na vida comunitária, na maneira como viveu a sua vida. Por exemplo, uma imagem de São José, uma imagem de própria Nossa Senhora, uma imagem dos nossos santos padroeiros. Né? Foram homens que, diante da diversidade da vida, souberam acolher o projeto de Deus, né? Transformou esse projeto em uma ação de graças e hoje são para nós testemunhas vivas. Então nós veneramos as imagens, nós veneramos os nossos santos, nós não adoramos, nós adoramos somente a Deus. Toda a igreja, toda a capela, toda a ação litúrgica é o Cristo que está em primeiro lugar. Né? É o Cristo que está em primeiro lugar e nunca os nossos santos. Agora, como entender, padre, essa presença da palavra de Deus na nossa vida, no dia a dia? Muitas vezes a gente critica, né? Ai, fulano anda com a Bíblia debaixo do braço, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E talvez consuma aquela palavra mesmo, né? Leia, medite. Nós temos a leitura orante, né? Que faz a gente trazer isso para a nossa realidade. Como é que a gente pode fazer mesmo que a palavra de Deus escrita ali, né, na Bíblia, possa se tornar verdade na minha vida? Em primeiro lugar, Antonella, eu acho que a humildade de você aprender com os vários textos e a aplicação própria na vida, eu acho que ela é uma graça divina. Né? Esse foi o grande embate que Jesus teve com os mestres da lei e os fariseus. Eram pessoas que sabiam tudo sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, mas esqueciam do fundamental, de vivenciar. Conosco é a mesma coisa. Né? Nós precisamos acolher a palavra e transformá-la numa ação de graça no nosso dia a dia. A começar pelas nossas fragilidades, olhar aquilo que precisamos melhorar para podermos sermos pessoas melhores para o nosso próximo. Então, eu sempre anuncio nas minhas pregações, por onde eu passo, de que não basta, não é o que vai te salvar a quantidade de missa que você participa, o cerco de Jericó que você participa, não é o acampamento que vai te salvar, não é o ECC que vai te salvar, não é a renovação carismática que vai te salvar. Tudo isso são meios. Nós caminhamos, são escolas que nos ajudam a encontrar Deus. Nada disso tem valor se você não amar e perdoar. A palavra de Deus é muito clara. O amor e o perdão são ações concretas. E elas não passam pode, a palavra inteira, né? Novo, Antigo Testamento. Novo, Antigo, os mandamentos, a lei de Deus. Jesus fala, não adianta, ame Deus e o seu próximo como a ti mesmo. E ponto final. Então, como é difícil nós compreendermos isso. Se nós não compreendemos essas duas palavras que passam até pela vida do ser humano. O amor e o perdão são duas ações concretas. E nós vamos ficar patinando. E daí os nossos erros, as nossas fragilidades, nós vamos necessitar sempre arranjar culpados. Ah, culpado é Beltrano, culpado é Deus. Não é o tempo de Deus. Não é agora a graça de Deus. É claro que é. Às vezes nós é que não queremos. É verdade. Padre, chegou uma pergunta pra gente aqui. O Jonathan está perguntando o que são os evangelhos apócrifos. Obrigado pela sua pergunta. Os evangelhos apócrifos são aqueles que estão fora do cânon católico, né? Vários deles. Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de São Tiago, Evangelho de Judas, né? São pequenos fragmentos de textos, né, que ficaram fora do cânon católico, né, vivenciado e escolhido então pelos bispos lá quando começou então a igreja a se formar a sua parte litúrgica. Agora, padre, é possível a gente compreender o contexto da nossa igreja, da nossa fé, lendo somente um evangelho, ou lendo somente, gostando só do salmo, ou minha vida é baseada nos provérbios, eu acho que ou não, eu preciso contexto, conhecer é um tudo. contexto, não, Antonella? A boa dona de casa não cuida somente da cozinha. Né? O bom dono de casa ele não vai ficar somente com a sala, ele vai perceber, vai percorrer todos os ambientes. Eu acho que a Bíblia ela traz em vários textos, em várias épocas, né, uma maneira nova da gente perceber a graça de Deus caminhando com o seu povo. Né? Eu gosto muito, particularmente, do livro do Eclesiástico, né, que fala
do ancião que prepara a comunidade, que prepara o jovem. É sempre uma palavra atual, é sempre um rememorar dos antepassados, louvar os antepassados, louvar aquelas pessoas que lá fizeram tantas coisas. Hoje é tão difícil para a gente, né, fazermos essa experiência da gente agradecer a Deus por aquelas pessoas que passaram por nós. Completamos 120 anos agora, recentes, de Campo Grande, né? O que seria de nós se não tivéssemos pessoas que lá no passado trabalharam para que a nossa cidade fosse e chegasse aonde que era? Então são pequenos gestos, eu acho, que a palavra de Deus nos ensina. Caramba, é verdade, eu preciso valorizar, né? Se eu não vou plantar, eu não vou colher agora, mas eu vou plantar. Alguém lá na frente vai semear e vai lembrar que alguém plantou. Eu acho que essa é a caminhada cristã que nós devemos fazer. E é nela que nós estamos assegurados. E são muitas as leituras, né? Muitos os livros dentro da Bíblia. A gente lê a Bíblia como, padre? Eu começo lá de Gênesis, eu vou folheando até chegar em Apocalipse. Ou, porque assim, a nossa liturgia diária ajuda muito a gente, né? Acho que em 3 anos a gente consegue ler a palavra de Deus. Ajuda muito a gente a ler, entender o contexto, né? E muitas vezes a gente vai entender esse contexto lendo de acordo com como está a nossa vida, né? Sim, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para começar. Um grande biblista, inclusive até nosso confrade redentorista, o padre Francisco Lima, o Chicão, a gente chama ele de Chicão, ele falou assim que o maior momento, a maior alegria de começar a ler a Bíblia, para aqueles que querem ler a Bíblia, é começar pelo profeta Samuel. Né? O profeta Samuel, eu acho que ele já dá um indicativo, né, para a gente compreender melhor o Gênesis, compreender melhor a experiência do povo de Deus. Né? Então, fica a dica, se você quer começar a ler a Bíblia, começa pelo livro de Samuel. Mas também nós temos a oportunidade de perceber quem é Jesus Cristo na vida do ser humano. Né? Daí tem os evangelhos, tem as cartas de São Paulo que nos ajudam a compreender. Então tem várias chaves de leitura, né? Mas o mais importante é você ter a tranquilidade, né, de saber interpretar, a tranquilidade de aprender e aquilo que aprender tomar como uma experiência na sua vida também. O senhor estava falando da questão da internet, né? Na internet mesmo, se a gente procurar como começar a ler a Bíblia, se jogar lá no nosso amigo, vai aparecer vários livros, vários materiais que nos ajudam, né, a fazer essa leitura, essa interpretação. Agora, padre, tem uma leitura que é uma leitura histórica e tem uma leitura que é uma leitura orante, né? Sim. Existe diferença de uma para outra? Sim, a leitura orante é um método que nós fazemos. Inclusive a igreja no Brasil, quando a gente celebra o mês da Bíblia, ela pede que nós tenhamos a possibilidade de fazer com que aquele momento torne-se um instrumento para a vida toda, a partir da leitura da palavra e a leitura orante da palavra. Né? É uma metodologia oracional. Né? E todos nós somos chamados a isso. A própria liturgia diária também. Né? Lá no santuário, por exemplo, a gente sempre faz liturgia diária, a liturgia das horas, né? Toda quarta-feira pela manhã, as laudes, e na quinta-feira a véspera. Ou seja, é a igreja em sintonia com o povo de Deus, celebrando, né, esse momento oracional que é rezado no mundo todo. E quando a gente quer rezar, muitas vezes, pelas nossas próprias palavras, a gente não consegue, né? E eu falo, pega a palavra de Deus, pega a liturgia diária, lê aquele evangelho, a leitura do dia, o salmo. A própria leitura dominical, né, ela nos traz uma beleza, uma realidade tão bonita, que passa séculos e ainda é tão atual na nossa vida. Né? Como foi a leitura agora dessas final de semana, né? Quando fala o orgulhoso não tem vez, o orgulhoso está tão enraizado o orgulho na vida dele que ele não consegue enxergar a beleza, e realmente é isso. Né? A humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. É uma oportunidade sempre da gente vivenciar isso. Né? O servidor é aquele que está sempre aberto para servir, sem esperar nada em troca. Então, são pequenos sinais que nos ajudam a compreender o nosso ser cristão também. Para a gente finalizar, padre, antes da gente fazer a oração, há sempre uma nova oportunidade da gente pegar a palavra de Deus e começar a experienciar, né? Viver essa experiência de ler a palavra, ler em família, né? Com certeza. É aquela velha história, né? Vira a página da Bíblia da sua vida. Talvez seja a oportunidade esse mês de pegar, tirar a Bíblia lá do Salmo, né, padre? Trazer para talvez seja o nosso próprio evangelho da nossa própria vida, né? Transformamos num grande evangelho aquilo que nós ouvimos, escutamos e vivenciamos diante da palavra de Deus. Vamos levantar então, padre,
pedir uma bênção, né, especial sobre nós, sobre quem está acompanhando o nosso programa, como nós fazemos. Né? Nós temos lá em Lucas muita história de Maria, e eu gosto muito do Evangelho de Lucas, justamente porque eu posso me aproximar, né, dela, de quem ela foi, dessa corredentora, né? Então, que nós possamos pedir a bênção de Nossa Senhora sobre nós, também o Espírito Santo de Deus hoje, para que Ele possa abrir a nossa mente, nos dando sabedoria também, discernimento quando lemos a Palavra de Deus, para que também, Padre, principalmente, o maior Evangelho não seja tá na palavra, mas que a nossa vida seja esse evangelho que as pessoas possam ler. A nossa vida deve sempre se transformar numa ação de graças com aquilo que nós recebemos, aquilo que nós acolhemos e aquilo que nós vivenciamos. Então, eu rezo para você em casa, na sua vida, seja um instrumento de graça, um instrumento de paz, que a palavra de Deus possa modificar a sua maneira de ser. Né? Não basta ouvir, mas é necessário testemunhar. É um verbo muito forte para nós, o testemunho. Para que você, na sua vida, diante da sua família, na sua vida matrimonial, na sua vida comunitária, continue exercitando os dons que Deus colocou na sua vida. Dons que você deve acolher e transformá-la em uma ação de graças por aquilo que você é. Eu rezo para que você, na sua casa, seja um instrumento de graça, que você, na sua casa, possa testemunhar aquilo que o Evangelho pede de nós, que nós tenhamos vida e a vida em abundância. Que Deus ilumine e santifique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sua bênção. Deus abençoe e felicidades. Felicidades. E nós vamos agora, então, ver o nosso santo de hoje. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. São Francisco de Assis. E nós vamos ficando por aqui, sendo esse raio de sol que pode, né, iluminar várias sombras. Deus abençoe você e a sua família. Amanhã estamos aqui às 1h45. Lembrando você, gente, que hoje nós vamos estrear uma nova fase do Páginas da Bíblia, 9h da noite. Essa nova temporada do Páginas da Bíblia vai trazer pra gente o tema Mulheres na Bíblia. Tá caprichado esse programa, hein? E a gente te espera, então, às 21h, nesse primeiro episódio da temporada Mulheres da Bíblia, do programa Páginas da Bíblia, aqui da TV Imaculada Conceição. Um beijo grande pra você, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.